Peço e agradeço a proteção de Deus, em meu nome e em nome de todos. Registro um quórum legal. Tenho a honra de dar por aberta mais uma sessão ordinária, 12ª, deste pleno e também administrativa. Anuncio que a auditora Yara Lins dos Santos está convocada como conselheira para substituir o conselheiro Ari Moutinho Júnior em função de ausência da auditora, será substituída pelo doutor Mário Filho. Então, quem substitui, de fato, o conselheiro Ari Moutinho é Vossa Excelência. A escala seria a conselheira Yara, mas não estará presente em Manaus. Eu tenho a honra de convocar Vossa Excelência. Feito o reparo, cumprimento Vossa Excelência, conselheiro decano Lúcio Albuquerque, e seus insígnios pares, Júlio Cabral, Raimundo Miquiles, Júlio Assis Pinheiro, Raimundo Miquiles, Érico Xavier Desterro e Silva, e Vossa Excelência, na condição de conselheiro convocado, Mário José Moraes da Costa Filho. E também o faço a auditora Yara Lins e a Vossa Excelência, auditor Alípio Reis Firmo Filho. É uma honra, mais uma vez, ter a nos assessorar, ele que é o nosso guardião regimental, o Procurador-Geral da Casa, Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, e também a ti, Dr. Mirtilo Levi Júnior, que muito me honra em compor a mesa. Cumprimento a todos os servidores e me permitam uma breve reflexão, uma frase apenas. O tempo me ensinou não só a sentir saudades, mas também a chorar pelos meus semelhantes. Fiquei com saudade de Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, na época da presidência da Câmara. Não, da Casa, né? Em discussão, as atas, mas o doutor Miquiles fazia toda semana e eu só faço uma vez por ano. Toda semana. E por uma razão que só Leonardo da Vinci explica. É verdade. Ele também nasceu nesse dia. Distribuição. Não? Discussão das atas, da ordinária e da administrativa da 11ª sessão. Há votos. Os que aprovam permaneçam como se encontram. 2 por aprovado. Expedientes. Bem, eu leio, posso ler o expediente, doutor Michel? Me permita o plenário a registrar que, graças ao empenho da Unidade de Gerenciamento do Programa Social Prosamin desta Corte, a auditagem é concluída antes do tempo. O relatório aqui está, o final, que teve início em dezembro de 2013 e é concluído antes do fim de abril, ou seja, no seu mear hoje, e agradeço a toda a equipe, doutor Pedro Augusto, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, transmita a todos os seus pares o agradecimento da Corte. O Tribunal de Contas, que me parece, doutor Érico, é um dos 5 desse país que tem essa certificação de auditagem do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Presidente, Pois não. permita uma questão de ordem. Vossa Excelência deu início à sessão há pouco, falando uma frase, falava em choro, em chorar. Mas hoje é dia de alegria, de sorriso, em razão do transtorno de atividade de Vossa Excelência, que completa mais anos de vida, certo? E está neste momento no meio dos seus colegas, certo? Do convívio dos seus amigos, dirigindo este Tribunal de Contas. Então eu, presidente, com simplicidade, quero dizer ao o seguinte, mas com muita honestidade em tudo. Dá que Deus continue iluminando Vossa Excelência, iluminando, dando saúde, paz, harmonia, cada vez mais sabedoria para que Vossa Excelência continue conduzindo esta casa com a mesma simplicidade, com muita proficiência, com vontade, cada vez de acertar mais, melhorar cada dia mais esta casa, o conselho desta casa no cuidado da sociedade. Excelência, também neste dia, talvez esteja mais feliz por causa disso, é aniversário da esposa de Vossa Excelência.
Então, também você transmita a ela meu voto de muita felicidade, de harmonia, uma convivência cada dia mais amorosa com Vossa Excelência. Tá? Parabéns a Vossa Excelência e a sua digna esposa. Só isso. Muito obrigado. Eu fui peço a interrompido palavra também. E Vossa Excelência segue ao decano. Pois. Excelência, eu faço das palavras do decano, não podia fazer melhor. Eu quero fortificar as palavras do Dr. Lúcio na questão, quando ele disse do seu empenho, do seu trabalho, presidente Josué, por procurar sempre o acerto. Errar, todo mundo erra, Excelência. Vossa Excelência não errou. Vossa Excelência cometeu um equívoco nada mais justo para tanto trabalho, tanta preocupação que Vossa Excelência tem na presidência dessa casa. Eu sei porque já fui presidente, não com tanto valor como os outros, mas procurei fazer o que sabia e me aconselhar com quem deveria. Então, eu só desejo a Vossa Excelência que tudo isso que lhe desejam se concretize no bom sentido e que Deus sempre lhe acompanhe. E antes de passar a palavra, Excelência, eu quero registrar aqui no plenário a presença, aqui na plateia, de um deputado atuante. Eu sou suspeito para falar, porque gosto dele desde a primeira vez. É português, pá, desde que nos conhecemos, não é? Chico Preto, seja bem-vindo. Te adoro. Tudo de bom para você. Presidente, saúde para você e para sua família. Obrigado, conselheiro Cabral. Conselheiro Miquiles. Também, presidente. Eu não tenho o dom da palavra como conselheiro Júlio Cabral. Até nisso ele me gosta. Mas gostaria de dizer que sou um admirador de Vossa Excelência já desde o tempo do Domingo é Nosso, do Josué Filho comanda o embalo. E também. E também como secretário de Educação. Lembro-me que o decreto que trata de adiantamento para a manutenção das escolas foi um trabalho nosso, com o pessoal da Secretaria da Fazenda. Quando Vossa Excelência esteve visitando o Tribunal de Contas aqui, na época, o presidente, o conselheiro Hiperion Peixoto de Azevedo, mas, 94. E gostaria de desejar a Vossa Excelência um feliz aniversário, a sua esposa também, coincidência de data de nascimento, e que Vossa Excelência possa gozar esse dia e outros com muita saúde, com muita paz, muita harmonia. É o que eu desejo a Vossa Excelência. Tá? E estamos aí para colaborar naquilo que for possível. Eu agradeço, conselheiro Miquiles, e ao fim eu falaria. Senhor presidente. Conselheiro Pinheiro. Senhor presidente, eu também queria me aliar ao decano, ao conselheiro Júlio, ao conselheiro Miquiles, e certamente depois os outros conselheiros, conselheiro Érico, o conselheiro Mário, o conselheiro Iara e o Alípio Filho haverão de certamente fazer as suas manifestações e desejar a Vossa Excelência e a sua esposa um dia de muita paz, muita tranquilidade, mas acima de tudo, doravante, os dias futuros, para ser redundante, Combina com a sua visita em casa. que Vossa Excelência possa ter toda a paz, toda a saúde necessária para continuar tocando a vida, porque, na verdade, todos nós aqui estamos numa grande passagem. E eu queria aproveitar também o momento que me passaram em mãos agora
obviamente, um manifesto, e mais do que um manifesto, uma declaração de amizade, que será assinado por todos, mas que é oriundo das pessoas, e como todos nós o queremos bem, e me pediram para que lesse esse manifesto, que vai ser assinado por todos, certamente, que diz assim: é sobre um homem que edificou um grande nome e construiu várias obras que precisamos falar hoje. Isso está saindo das pessoas que gostam e que está sendo referendado por todos nós. Hoje é o aniversário do nosso presidente e grande amigo de todos, conselheiro Josué Filho. Nós precisamos festejar com galhardia este dia, pois o conselheiro Josué, ao longo de sua vida, fez por merecer todas as honras que poderemos lhe prestar, seja hoje, seja sempre. A história desse cidadão que honra a sua terra está plena de realizações em prol da sua gente, em qualquer rincão desse estado e até mesmo além fronteiras. O nome do conselheiro Josué é lembrado e reverenciado, pois além de sua voz chegar, seja às casas mais humildes, seja as mais abastadas, é sempre recebida com muita atenção, já que, além da justiça que apregoa, leva conhecimentos e conselhos os mais proveitosos. As palavras do conselheiro Josué estão consubstanciadas no conhecimento dos problemas que afligem as nossas comunidades e para eles apresenta sugestões. Mas, juntamente com as palavras de alento, chega o exemplo de um homem probo que, quando no exercício de vários cargos e funções que exerceu no nosso estado, realizou obras que se perpetuaram e que até hoje permanecem, como no caso o trabalho que realizou na educação. Do mesmo modo, o conselheiro Josué está procurando deixar ao TCE e aos seus diligentes funcionários um legado de uma excelente administração com frutos perenes. Conselheiro Josué, o maior presente que podemos lhe oferecer hoje é a certeza de que pode contar conosco nessa sua incessante busca, que é a de colocar o nome e o conceito deste tribunal num patamar mais elevado do qual se orgulhem o Amazonas e sua gente. Aceite de todos nós as melhores e mais sinceras parabenizações pelo transcurso desse dia tão significativo e estenda à sua digníssima família estes votos de muitas felicidades e saúde. Será assinado por todos nós e isso nasceu do seio, do coração das pessoas que estão próximas a Vossa Excelência. Portanto, eu fui aqui, me pediram para ser o intermediário, o portador, e peço, já que está comigo o documento, já para pôr aqui a minha assinatura e passar para os demais. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, conselheiro Pinheiro. Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado estadual Chico Preto, todos os servidores que se fazem presentes, e com muito prazer, presidente, eu me dirijo a você para lhe desejar, no dia do seu aniversário, muitas felicidades e, sobretudo, muita saúde. Extensivo a Cátia, dona Cátia. Você que merece, de fato, todas essas palavras que foram muito bem lidas pelo conselheiro Júlio Pinheiro e que dizem o que, na realidade, todos nós sentimos. Sobretudo naquilo que fala da pessoa do Josué Filho. Essa é uma oportunidade, inclusive, que eu uso para agradecer a você toda a deferência que tem tido comigo, sobretudo nestes últimos meses, e uso isto para dizer que a amizade, ela se revela verdadeira, não como todos já devem ter percebido, ou quem já tem um pouco mais de idade para perceber,
ela se revela verdadeira não quando as pessoas se aproximam de nós, quando estamos eventualmente numa posição de destaque ou de poder, ou de riqueza, ou de prosperidade, mas quando elas se aproximam no momento de alguma dificuldade, alguma situação menos favorável que lhe aconteça. E assim nós aprendemos a distinguir os amigos. E dizendo isto, eu sou devedor de você e de Vossa Excelência, agora retomo a formalidade, e do fundo do meu coração eu lhe desejo, sobretudo, muita saúde. A saúde necessária para lhe dar tranquilidade. A saúde necessária para lhe dar alegria em ser o que é hoje, em exercer o cargo que exerce, porque eu também aprendi que não vale muito a pena nós exercermos e passarmos por certas situações se nós não tivermos prazer nisto. E eu sei que Vossa Excelência, ao exercer hoje a presidência e ao ter vindo ao Tribunal de Contas, embora tenha criado a sua vida numa outra seara, encontrou aqui prazer na convivência conosco. Eu sinto isto. E fico feliz por isto. Porque também sinto que algumas pessoas não alcançam esta situação. E passam um pouco por aqui sem ter prazer de ter estado aqui. E não é o caso de Vossa Excelência, que hoje exerce plenamente as suas atividades no Tribunal de Contas, e por isso eu fico muito feliz de hoje, nesta data, e nas datas, neste mesmo dia, nos anos que se seguirão e serão muitos, se Deus quiser. Eu possa lhe cumprimentar pelo seu aniversário e sempre poder lhe abraçar, lhe desejando, como sempre, muita saúde e muita felicidade extensivo. A Cátia, que faz aniversário no mesmo dia seu. Parabéns, Josué. Auditoriária Lins, por favor. Senhor presidente, eu também gostaria de me associar às palavras sinceras de todos os colegas aqui do tribunal e dizer ao querido amigo que não existe o acaso. Vossa Excelência, Deus trouxe Vossa Excelência ao tribunal para brilhar e para ajudar todos nós. Essa sua maneira de ser, essa sua maneira de conciliador, de amigo e de bondade mesmo, de resolver as coisas, principalmente para os funcionários do tribunal. Vossa Excelência, presidente, é um homem bom, sensível e difícil encontrar palavras para elogiá-lo. É um grande amigo de todos, não só meu, mas de todos. Queremos desejar tudo de bom a Vossa Excelência, paz, saúde, todos os seus sonhos sejam realizados, e da sua família, presidente. Juntamente com a sua esposa, a Cátia, também uma pessoa a quem admiramos. Muito obrigado, Parabéns. conselheiro. Auditoriário. Senhor presidente, Conselheiro convocado, Mário Filho. também quero apresentar meus parabéns por mais um ano de vida de Vossa Excelência, mais um ano de vida de uma biografia admirável. O que falar mais a respeito de Vossa Excelência, além do que já foi falado, poderia resumir e dizer que Vossa Excelência é um homem bom, é um homem que só deixa amigos por onde passa, é um homem que certamente é merecedor de todas as bênçãos que tem tido na vida e das que ainda vai receber. Meus parabéns e muita saúde para que possa continuar conduzindo os destinos dessa casa. Obrigado, doutor Mário. Senhor presidente, Doutor Alípio. eu vou ser breve. Vossa Excelência, meu amigo, meu querido irmão, tem um passado brilhante, tem uma família maravilhosa, com um profissional
dispensa comentários. E só tenho a desejar que Deus te ilumine nessa gestão e em toda a tua vida, sempre pautada pelo equilíbrio, pela conversa, pelo diálogo. Sou teu admirador. Aprendi muito contigo. Um fraternal abraço. Determina, meu eminente procurador, que o fecho douro seja dele. É uma honra, doutor Carlos Alberto. Isso é o lado bom do Ministério Público, falar por último. Presidente, meus parabéns. Eu aproveito para dar o bom dia também ao deputado Chico Preto, que nos honra aqui. Eu acho que esse ano é um ano bom para o tribunal, né, sob a sua presidência, e o senhor também. Eu acho que o conselheiro Érico Desterro, quando fez a menção àquela máxima do Juscelino Kubitschek, foi muito feliz. Você, quando carrega também o ônus das decisões de poder, você também tem que compensar com as alegrias que traz a posição de destaque. Juscelino, dizem que ele dava gargalhadas nos corredores do Palácio da Alvorada. Para o senhor é um ano bom. O seu rebento é chefe de poder. Isso é motivo de muito orgulho. Eu que tenho filhos e vibro com as vitórias deles. É uma grande honra ter um filho chefe de poder e poder participar junto com ele das decisões que influenciam na vida das pessoas que vivem no nosso Estado. E depois disso, eu acho que você foi até agraciado por uma medida econômica, né, da sua esposa, fazer aniversário no mesmo dia, então uma única festa. Né? Meus parabéns aos dois. Conselheiro Érico, a única tristeza que eu acho que vai permanecer é essa. Né? Não vi até agora convite nenhum para a gente almoçar. Mas para merendar eu faço agora. Já é alguma coisa. Eu estava tentando, numa síntese, até porque a reunião exige isso, de como responder a todos esses carinhos. Eu poderia pensar as palavras que mais me tocaram no coração, o escrito, o emocional, o depoimento, sem nominar, mas as pessoas que me tocam, eu não tenho como esconder, porque o espelho d'alma, os olhos, eles lagrimam para responder o reparo que tu, decano, fazes às minhas lágrimas, e eu te responderia com aquela canção, Uma Lágrima, Sorriso. Na realidade, a lágrima era só uma forma de querer cumprimentar a todos os servidores da casa que, ainda há pouco, numa reunião com os conselheiros, com o outro procurador-geral, resolvemos formar uma frente de estudos para os problemas existentes, que remontam a 2 décadas atrás, mas que, de agora, serão tomados frontalmente pela Corte como um todo. Ora, falei eu também que aprendi, com o tempo, a chorar pelos meus irmãos. O que eu queria dizer é que o tempo nos torna solidário. Me permitam esse vitupério, e me permitam todos de per si, que, modéstia à parte, a nossa corte hoje, graças a Deus, é diferente daquela conselheira Miquiles, que quando eu cheguei aqui, em fevereiro de 2000, em março de 2008, eu não quis assumir em fevereiro. Eu procurei exercer todos os dons que meu pai me ensinou, que eu aprendi nas lições do catecismo, da convivência, do humanismo, da fraternidade, da solidariedade, do não guardar as goteiras e olhar os telhados de cada um de vós. E fui vendo, né, que nós não tínhamos nenhuma razão para sermos desunidos. Nenhuma. Trabalhamos no ambiente local, temos uma excelente mão de obra,
Somos um tribunal que vem evoluindo a cada estatística, a cada ano, como aponta Júlio Pinheiro, e os gráficos que mandei distribuir, inclusive a Vossa Excelência, deputado Chico Preto, com 94% de entrega das prestações de contas, equiparado um pouquinho acima da estatística de 2003, mas já mostrando uma evolução com essas dificuldades. Então, prova de que, se nós podemos obter o resultado com harmonia, com concórdia, com motivação, que peço a todos os senhores, ainda mais agora que o ano praticamente é mutilado por uma Copa do Mundo, que nós prossigamos nessa nossa meta de dar uma satisfação. E eu me orgulho muito, e quero oferecer esse presente a toda a Corte, a todos os servidores, dos números que o tribunal tinha, por exemplo, em 2008, e que ele tem hoje. Não é? Nós desmontamos um estoque de mais de 40 mil processos. Foram desmontados, graças a Deus. Né? Então, o Tribunal de Contas do Amazonas, graças a Deus, tem uma transparência absoluta que poucos órgãos têm, de se mostrar, e a toda a sociedade, se Deus quiser, um dia irá aos totens dentro dos PACs, para que essa transparência. Doutor Érico falou na palavra alegria. Eu iria um pouco mais além. Eu tenho a felicidade e a honra de presidir o tribunal nesse canto de cisne da minha vida pública, só da vida pública, doutor Carlos. Né? Eu espero que daqui a um ano, menos, daqui a dois anos, menos um dia, já com minhas contas devidamente aprovadas, examinadas pelo Legislativo, eu possa deixar uma saudade, uma lágrima em cada olho, um sorriso em cada lábio. Eu tenho essa obstinação, essa preocupação de procurar harmonia, companheirismo, solidariedade, fraternidade, amizade. O nome disso é mais do que paz, é amor. E eu não tenho vergonha de dizer que esse é o mandamento mais importante, é o amor. Porque se você ama, se você tem fé, se você ama a Deus, você ama o seu semelhante. Eu estou muito apaixonado pelo cargo que eu exerço. E, às vezes, isso me prejudica um pouco. E aí, decano, eu arremato a resposta. A lágrima falada é justamente a solidariedade, a inquietação do momento que, se Deus quiser, será enxugada com a ajuda daqueles que se predispõem, como o fizeram ainda há pouco, entendeu? Todos os conselheiros, na pessoa, em particular, do doutor Érico Xavier Desterro e Silva, do nosso procurador-geral e de todos aqueles que se somarem nas colunas jurídicas dessa Corte, unidos e coesos. Muito obrigado de todo o meu coração por tudo e que Deus os abençoe, porque nas mãos de quem oferece flores fica o perfume da fraternidade. Muito obrigado. Doutor Mirtil. Indicações e propostas. Presidente. Pois não. Eu também gostaria de fazer um registro, parabenização, que fosse dado conhecimento ao conselheiro Lisandro Garcia. No dia 17, ele faz aniversário. Eu emprestarei parte dessas homenagens ao doutor Lisandro, que é uma inteligência reluzente, em nome de toda a Corte, já em manifesto. Expedientes do Instituto Rui Barbosa, no setor de inteligência dos tribunais, para a Assembleia Geral a realizar-se em abril. Agradeceremos, já estivemos, porque há o comunicado também da ESAF, com as inscrições, o doutor Pedro não está aí, mas está aí o Lúcio Góes, para a abertura das inscrições do prêmio de monografias com o tema Defesa da Concorrência e Regulação da Atividade Econômica. Seria de muito bom tom que o tribunal participasse. Comunicado do BID, informando a alteração da data da reunião sobre projetos e programas financeiros
a ser realizado nos dias 13 e 14 de maio. Será em Brasília esse encontro do BID. Convite da Defensoria Pública. Nós estaremos, doutor Carlos Alberto, agradecendo a respeito da remoção dos comerciantes ambulantes. O tribunal não entrará nessa seara ambulantes, marreteiros, camelôs, como Vossa Excelência, pelo tempo quiser nominar. Agradeceremos essa reunião. Convite do SEBRAE para a solenidade de abertura da Feira do Empreendedor, 24 de abril, 18 horas, no Clube do Trabalhador. Eu ofereço, se por acaso nenhum colega estiver disposto, o Conselho Miqueiro gosta do Clube do Trabalhador, né? Não, mas é micro. Tá bom. É uma feira bonita. Mas o tribunal participa desta feira pelo convidoria. Inclusive, eu estou sendo alertado que o decano tem tanta razão que um estande do tribunal estará lá. Eu farmei presente. Por credencial do ouvidor do Estado, por ouvidor do tribunal. O senhor estará dia 24 de abril aqui também, né? Sim, senhor. Se não tivesse... Eu lhe farei companhia, então, né? Eu lhe farei Eu companhia. agradeço o convite, que eu fui 2 anos seguidos. Cansei. Do Comando da Polícia Militar. Solenidade dia 17, às 17 horas. Eu peço permissão ao Pleno para quebrar a hierarquia e vou designar o major para nos representar. Ofício do conselheiro Lúcio Alberto. Já tratado em reunião, Sua Excelência estará representando a Corte. Idem, conselheiro Júlio Pinheiro. Do conselheiro Ari Moutinho, comunicando suas férias no período de 15 a 24 de abril. Do conselheiro Raimundo Miquiles, prorrogação aos processos 2362 de 2013, 2268 de 2013, para a primeira quinzena de junho. Eu lhe lembro que essa primeira quinzena antecede a Copa. E voto de congratulações do Tribunal de Justiça pelo seu presidente, da Câmara Municipal de Manacapuru, do presidente do TRT, dos membros da segunda Câmara, da conselheira Rosa Maria Albuquerque, presidente do TCE de Alagoas e outros. Decano. Distribuição por sorteio. Senhor presidente. Excelência. Pois não, conselheiro Érico. Conselheiro Júlio Cabral gostaria de falar e depois eu também. Eu passei batido na indicações e propostas, Excelência. Pois não. Eu quero retirar de pauta o processo número 2.381 de 2013. De adiados, Excelência. Pois não. Queria retirar de pauta, por favor. Então só teremos um adiado. Isso. O da conselheira. Exatamente. Doutor Érico. Vossa Excelência, conselheiro Érico. Senhor presidente, para dar conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno de que na semana que passou, a Escola de Contas Públicas realizou a Semana de Gestão Pública e Capacitação de Gestores, patrocinado, evidentemente, pela presidência, deu todo o apoio à Escola de Contas. Nós trouxemos a Manaus alguns professores durante toda a semana. Isto se iniciou na sexta-feira anterior, em que Vossa Excelência esteve presente com uma palestra da Controladora Geral do município de Belo Horizonte. E apenas eu gostaria de fazer o seguinte registro. Apesar de isso ter sido franqueado a todo o tribunal e também aos jurisdicionados, acabaram sendo inscritos 175 pessoas, inscritas 175 pessoas, mas efetivamente, infelizmente, a participação não foi das melhores, havendo, por exemplo, veja que são 175 pessoas inscritas, mas no primeiro dia havia 75, no segundo 39, no terceiro 49 e por aí vai. Infelizmente, a participação foi baixíssima. Foi baixíssima. E eu lamento muito, lamento,
porque foi uma oportunidade que Vossa Excelência concedeu e teve custos para o tribunal, para que essa participação dos funcionários fosse efetiva. É claro que havia módulos que poderiam ter até tido um número menor, porque eram módulos que por exemplo, não alcançava todos os servidores, mas havia módulos que interessariam, em tese, a todos os servidores do tribunal e, infelizmente, não houve participação. Isso eu vivi na presidência também. Eu lamento porque vivi esta mesma angústia na presidência. Porque o que eu verifico muito é que os nossos servidores, eles têm uma sede de treinamento muito grande quando o curso é fora de Manaus. Aí há muita demanda, não é? Mas quando se dá o curso aqui, e os custos são bem menores para o Tribunal de Contas, a procura é baixíssima. Sabe, doutor Érico, eu tenho que dizer para o senhor que eu estou disposto a segui-lo. Eu acho que essa participação ela merece uma melhor coerção por parte da Corte e temos como fazê-la, não é? Nessas avaliações, no campo da produtividade. Nós temos que não ser só a mão que concede, mas também ser a mão que corrige, que induz. Eu também fico muito triste com isso, até porque é uma participação que vem caindo no decorrer de uma semana, e quando todas as chefias foram avisadas de tal. Prossigamos. Número 2, Júlio Cabral. Número 7. Só para não. observar que eu sou relator das contas do prefeito de Manaus e que, como relator das contas do prefeito de Manaus... Já chegaram as contas? Eu sou, claro. Então, está dispensado. Estaria dispensado também, tal qual o relator das contas do governador. Eu também sou relator das contas do prefeito. Mas não há problema nenhum, não. Mande brasa. Passado. Aliás, do ano passado não, de 2012. Nem eu. Por favor, número 7, conselheiro... É tão pouco processo... Que Júlio Pinheiro, número 7. O lote, Júlio Pinheiro, número 7. Eminente conselheiro Érico, número 5. Doutor Felipe Arimuti, número 6. Yara Lins, número 4. Conselheiro, como auditor ou como conselheiro convocado? Conselheiro convocado, Mário Filho, número 8. Doutor Alípio, número 3. Senhores conselheiros, senhor procurador, extra pauta, julgamento do relato de Mário José de Moraes Costa Filho, processo número, como conselheiro substituto, número 10.923, deste 2014, representação com pedido de medida cautelar com vistas à imediata suspensão do concurso público da Prefeitura de Tefé, em decorrência de indícios de invalidade em disposições contidas no edital 001 de 2013. 2013 mesmo? Eu vou averiguar isso. Pois não. Mas... Vamos ao mérito. Senhor presidente, no referido edital, foram encontrados um total de 10 impropriedades, de forma que a minha proposta de voto é de concessão de medida cautelar, no sentido de determinar a imediata suspensão do concurso público da Prefeitura Municipal de Tefé, sem prejuízo de tratativas no sentido do ajustamento de conduta ou de gestão, com fundamento no artigo 263, parágrafo 5º da Resolução 4 de 2002, nosso regimento interno. E minha proposta também é no sentido de remeter os autos à DICAD para notificar o senhor Antenor Moreiro Paes, prefeito municipal de Tefé, a fim de informá-lo sobre a determinação no sentido de suspender imediatamente o concurso público
bem como para conceder 15 dias de prazo para apresentação de documentos e justificativas quanto às supostas falhas apontadas pelo representante. Cumpre lembrar que essa medida cautelar resulta de uma representação oriunda do Ministério Público de Contas, por intermédio do procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça. É essa a proposta que eu submeto a este colegiado. Conselheiro Mário Filho, a data inicial é 2013, apenas ele passou por 2014. Ele acabou de confirmar que é de 2013, o editor. Certo. Discussão? Votos. Vossa Excelência aponta suspensão do edital. A votos. Conselheiro Decano. Com relator. Eminente Conselheiro Júlio Cabral. Com relator, Excelência. Conselheiro Raimundo Miquiles, com relator. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanhe, relator. Conselheiro Érico Desterro. Com relator. Então, com o voto do Conselho convocado Mário Filho, é aprovado por unanimidade a suspensão do edital do concurso do município de Tefé. Perfeito. Senhor presidente, peço autorização a Vossa Excelência a me ausentar por alguns minutos ao meu gabinete, que eu preciso... Tomar o seu remédio, pode ir. A pauta dos ordinários, já que o outro adiado foi retirado, inicia-se com o conselheiro Lúcio Albuquerque. Vossa Excelência não mereceu nenhum reparo em seus votos, portanto, dou-os por aprovados. E os adiados? Só tinham dois. Vossa Excelência tirou um e o outro foi votado agora. E agora é Vossa Excelência quem está em pauta, já que o decano não teve nenhuma observação, o que não aconteceu com Vossa Excelência. Vossa Excelência está crivado por alguns votos do conselheiro Miquiles. Qual é o primeiro processo do conselheiro Cabral? 10.023. Prestação de contas de Antônio José Muniz Cavalcante. Excelência, esse assunto, creio que foi superado na reunião passada, não é? Então, eu mantenho o meu voto. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles. Na verdade, já superado, né? Eu fiz um destaque, mas depois de uma breve leitura e com mais detalhes do voto do conselheiro, eu cheguei à conclusão de que realmente o questionamento aí feito pelo embargante tem uma certa pertinência, porque realmente a questão não está muito clara no que diz respeito à glosa. Segundo o que consta do relatório, a Comissão de Inspeção listou um total de R$ 37.993,97 de documentos classificados como sentenças judiciais e só apresentou no balanço, só localizou no balanço a importância de R$ 11.175,81. Daí ele foi considerado em alcance por essa diferença. Mas... Conselheiro Miquiles, desculpe interrompê-lo. Esse processo que Vossa Excelência está falando, tem certeza que é este? É o primeiro processo da pauta, né? O primeiro processo? Mas eu acho que o o número Vossa Excelência 10.023/2012. É um outro processo que não está nem em pauta. Hein? Me parece que a pergunta do conselheiro Cabral é se os processos que Vossa Excelência está se referindo é o 10.023 de 2012. 10.023 de 2012 é o processo que é um então, embargo de declaração. Pronto, está na refere-se. pauta.
Esse não tem glosa, Excelência. O que o senhor está falando da glosa é o Então, o relatório... 1493. Que o procurador pediu vista semana passada. Eu tenho um resumo do seu voto que diz: decisão embargada julga as contas irregulares com diversas multas e determinação de alcance. O embargo de declaração interposto pedia a apreciação dos argumentos levantados nas razões de defesa do interessado e supostamente não analisadas na sentença. O relator toma conhecimento dos embargos para negar o provimento. É o resumo que eu tenho do voto Júlio Cabral. Conselheiro Miquiles, pacificado? Não, conselheiro, está... Vossa Excelência deu suas razões, falou que era de um valor apenas de R$11 mil. Exatamente. Então, Conselheiro Pinheiro, o conselheiro Cabral... O que acontece é o seguinte: esse destaque do conselheiro Miquiles é antigo, é 2013. E ele deve estar fazendo novo destaque em cima. O senhor quer dizer que ele porque destacou o destaque foi na prestação de contas. É que nós estamos na fase do embargo, Já é da um apreciação embargo. do embargo. Pois é, do embargos. Eu quero fazer um reparo aí no voto do conselheiro. É que, ora, se você tem um valor de uma despesa e só está registrado na contabilidade, pelo que está no relatório e no voto, e da comissão também, que ele 2023. transcreve, a importância de 11 mil, por que eu vou considerá-lo em alcance no valor? Se eu não prestei contas de R$39 mil, eu prestei conta de 11 mil. É o valor que está registrado na contabilidade. Entendeu? Então, eu não posso considerar em alcance desse valor. É isso que eu quero, a questão que eu quero colocar, né? Então, considerar em alcance porque eu cheguei lá, somei umas despesas que, segundo consta aqui na defesa do responsável, são sentenças judiciais anteriores a 2011. O que, na verdade, ele prestou contas foi aquilo que ele pagou em 2011, que foi 11 mil e poucos reais. Pelo menos é o que está na justificativa dele, né? Então, me parece que o embargo é procedente. Em discussão. Há votos. Plenário tranquilo. Conselheiro Decano. Eu sigo o pensamento que eu entendi aqui a relação. Eu acho que tem razão de ser entendida. Eu desejaria ouvir o voto do decano, Excelência. Eu também, mas não se preocupe. Eu estou acompanhando o conselheiro Miquiles. E realmente há uma relação de decisões judiciais, mas que o elemento só pagou dentro do exercício 11 mil. Então, Pronto, agora eu ouvi o seu voto, Excelência. é o que está que eu li aqui. Muito obrigado. Eu acho que assim já... Conselheiro Júlio Pinheiro. Esse aqui pesa não ter participado da discussão, mas como eu tive acesso ao voto, eu acompanho o destaque do conselheiro Miquiles. Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Acompanho o voto do conselheiro Miquiles. Conselheiro Mário Filho. Também acompanho o voto do conselheiro Miquiles. Prevalece, no processo 10.023, o acolhimento do embargo de declaração de Antônio José Muniz Cavalcante, prefeito de Borba, exercício 2011. O próximo voto da pauta também é vosso, conselheiro Júlio Cabral, é o número 2130, que trata da prestação de contas Geraldo Beleza da Câmara, presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, 2012. Só uma... Desculpe, conselheiro Josué, a interrupção. Mas eu só queria saber o seguinte. Nos embargos agora, só foi esta divergência quanto à glosa ou o conselheiro Miquiles mudou multas? Modificou as multas? Isso já passou. Então, a questão é só a glosa. Está esclarecido, muito obrigado. Conselheiro Cabral. Pois não, Excelência. Vossa Excelência é o relator ao destaque. Sim. Que Do 2130? agora a posição é divergente. Vossa Excelência
neste processo, por incrível que pareça, é divergente, aponta as contas como regulares e o conselheiro Miquiles vem na contramão. Isso. Meu voto é contra regulares com ressalva e recomendações, Excelência. Inclusive, eu queria pedir permissão ao Pleno, já que nós temos dois no mesmo sentido. Todos são de Heraldo Beleza, ambos têm a mesma conceituação e a mesma divergência. São eles o 2130 e o 2088, ambos de 2013. Posso colocar em discussão a matéria? Em discussão. Senhor conselheiro revisor, o relator mantém o seu voto. Na verdade, são duas prestações de contas. Uma é o balanço geral da COSAMA e outra é uma prestação de conta de destaques feitos pela CEINFRA. E o meu voto é acompanhando o parecer ministerial. E concordo em toto com o procurador Ademir. Isso. Pela irregularidade da prestação de contas. Discussão. Conselheiro decano, sente-se à vontade para proferir o voto. Acompanho o relator em ambos os processos. Eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro ilustre Érico Desterro. Com o relator. Com o relator. Vossa Excelência, conselheiro Mário Filho. Com o relator. Prevalece, voto relator Júlio Cabral, no processo número 2130 e ainda no 2088. Os demais processos da pauta Júlio Cabral, dou por aprovados. Pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Desculpa, proclamo, conselheiro Miquiles, porque ninguém observou nada apontar em vossos relatos, sua pauta toda por aprovada. Conselheiro Júlio Assis Pinheiro. Processo 1059. Há um destaque Cabral, há um destaque Érico Desterro. Esse está pacificado? Prevalece no mérito, desculpa, mas prevalece no mérito as contas irregulares. De Rosalvo Rodrigues Soares Filho, presidente do SAE de Maués, Serviço de Águas e Esgoto de Maués, 2012. Acrescido das multas apontadas no ACP, há uma divergência aritmética, mas o número correto, conselheiro Cabral, me permita, foi apontado pelo conselheiro Érico, é R$ 1.096,13. 1.096? É, porque está aí, o seu está 1.196. Tem R$ 100 de troco, rapaz. A minha multa é 1.096. A sua que está errada. A escrita sua que está errada. É verdade. Eu acredito que ambos estão certos e eu errado, a multa é 1.096 e proclamo o resultado no mérito por unanimidade quanto ao ACP com a divergência Júlio Pinheiro. Processo que é o destaque. Perfeito. Há dois destaques, um do conselheiro Cabral e um do conselheiro Miquiles. Eu tenho acompanhado, quero só me adiantar para que eu possa expressar minha opinião antes de... O conselheiro Miquiles vem e, aliás, eu tenho acompanhado nos últimos processos com a proposta da multa anterior, da multa antiga. E o conselheiro Cabral, no seu voto de destaque, ele está multando em função do GFIS, é isso, conselheiro? E em função do ACP. Isso. Eu vou manter, senhor presidente, a posição com relação ao ACP, mas vou avançar, porque o tribunal, e eu tenho feito algumas análises, o conselheiro Miquiles, na sua manifestação, faz referência a decisões jurisprudenciais, fazendo menção ao Código Tributário Nacional de decisões acerca de retroatividade de multas.
Mas eu, por uma questão de que nós precisamos constantemente, aqui nesse tribunal, nos aprimorarmos ou nos buscarmos interpretações outras, eu vou, a partir de hoje, com relação às multas, concordar com a multa atual, em função da resolução já aprovada, e a resolução com relação ao GFIS, em função de que tem uma lei, não poderia ser diferente, a nossa resolução de setembro, de outubro, não, de 11 de setembro, eu vou também encampar, nesse caso, com relação ao GFIS, o posicionamento do conselheiro Júlio Cabral, só não com relação ao ACP, Excelência. Então, estamos pacificados quanto ao mérito, quanto à aritmética, e situa-se o ACP, e então, aprovado o voto do relator, que absorveu tanto o seu voto vista, quanto o voto vista, quanto o destaque Raimundo Miquiles. Diga, conselheiro Cabral. De R$ 13.152,36. A soma é esta mesmo, presidente? Se o senhor devolveu os R$ 100 que está a dever... Não, eu já lhe paguei na outra. Pelo atraso no envio dos dados informatizados do ACP, de janeiro a dezembro. Por isso que é a multa. De janeiro a dezembro. Pronto, excelente. Me lembrando de uma taberna existente Perfeito. na Boa Sorte, entendi. E ao somar o valor 32,9 em sua fração, eu encontrei o mesmo número dos relatores, cujo produto final é 41.965, perfeitamente absolvido pelo relator do processo. Se não tivessem outras multas e alcance, eu até eventualmente poderia, mas mantenha. Então proclamo. Conselheiro Pinheiro, eu acho que Vossa Excelência não entendeu o que eu disse. Entendeu? A soma das parcelas que Vossa Excelência o faz coincidem com o total apresentado pelos votos vistos. Não há divergência nem aritmética. Proclamo o resultado vencedor, o voto do relator, excetuando-se o ACP, que ele é divergente, que permanece pelo plenário a multa de ACP, no valor de R$ 13.152,32. Pauta do eminente conselheiro Érico Desterro, processo 1708, 2013. Também as divergências são aritméticas. Só de valores de multas. Referente ao exercício de 2009, cujo responsável é Joel Rodrigues Lobo. E, resumidamente, o meu voto é pela irregularidade das contas, parecer prévio também pela desaprovação das contas, com a determinação de um alcance de R$ 65.586,06 e aplicação de algumas multas, uma de R$ 13.152 e fração, outra de R$ 1.096 e fração, outra de R$ 5.480 e fração e uma outra de R$ 43.841 e fração. Eu queria corrigir aqui o voto em sessão, conselheiro presidente, que eu acho que eu me esqueci de colocar aqui parecer prévio pela irregularidade, pela desaprovação das contas. Eu só mencionei o julgamento pela irregularidade, mas está implícito também que o parecer prévio também é pela desaprovação.
com essa correção é o voto. Mas não esqueceu, não, Excelência. Vossa Excelência escreveu irregulares. Ok. E está ratificado e reescrito. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, tem observações apenas quanto a Ressalva de convênio e a redução da multa para o mas ano Vossa de Excelência 2009. entrou no mérito, numa redução de alcance. Vossa Excelência... Na verdade, houve um equívoco. O alcance é o valor. Então, Vossa Excelência concorda com o conselheiro. Pacificado, apenas... Acho que não há nem necessidade. É só aquela da cronologia atual, é coisa. Eu dou por aprovado, pacificado com o voto vista, o voto Érico Xavier Desterro e Silva no processo número 1708. Irregular, com alcance e multas. Prefeito do Careiro, 2009, Joel Rodrigues Lobo. Processo, conselheiro... Presidente, me desculpe atrasar mais um pouquinho a pauta. Pois não. Porque, para me preparar para uma outra, voltando àqueles embargos que, segundo o doutor Miquiles, ele fez um voto, eu quero saber se o voto foi para a intranet, tudo direitinho, porque não existe, eu não vi esse voto. Só perguntando, por isso que não me preparei. Não. Estou fazendo... Ou fez agora? Observação. Ok, era só isso. Obrigado. Obrigado, presidente. Como é que Vossa Excelência usa no avião? Fecha. Conselheiro Érico, me perdoe, é o processo número 1185, prestação de Arnaldo Almeida Mitoso, Quari 2012. Creio, conselheiro Érico, que se trata das mesmas divergências, apenas com as multas pela sua cronologia do eminente revisor Raimundo Miquiles. Pelo que vejo aqui, só são valores. Exato. É isso, conselheiro Miquiles? Isso. Posso dar por aprovado o vosso voto, conselheiro Érico? Sim. O faço. Sim. Por unanimidade. Não, é porque o conselheiro Miquiles, a divergência é só, por exemplo... Eu entendi. Não há necessidade. 43 É só a no valor da 32. multa. Eu entendi. Está aberto aqui o sistema. O processo consecutivo, também do conselheiro Érico, é o número 10.120, a prestação de contas de Josemi Macedo Bezerra, Câmara de Barcelos, 2012. Interessante que o conselheiro Érico dá as contas como regulares, mas ainda assim o conselheiro Miquiles faz ver apenas aquela divergência de valores. Conselheiro relator. O voto é pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara Municipal de Barcelos, de responsabilidade do senhor Josemi de Macedo Bezerra, exercício de 2012. Mas estão sendo aplicadas uma multa de R$12 mil, uma outra de R$ 2.192, infração, e uma outra de 30% sobre os vencimentos anuais do gestor pela não remessa do relatório de gestão fiscal do primeiro e segundo semestre. É isto. Regular com ressalva e multas. Discussão. Eu faço uma ponderação aí, porque a minha proposta é de multa apenas de R$ 806,67. É porque não houve, na verdade, o atendimento no prazo. Ele atendeu a diligência do tribunal, mas só que com 10 dias
fora do prazo que foi estabelecido pelo tribunal. Então, por isso ele está sendo multado lá naqueles valores que o conselheiro relator especificou. E a minha proposta é que, nesse caso, só seja aplicada a multa de R$ 806,67, até porque, à época, não existia a lei determinando a punição do gestor em relação ao atraso no encaminhamento do relatório de gestão fiscal. Essa multa de 800 seria pelo qual? Não atendimento à diligência no prazo, né, do tribunal. Olha, eu acato a manifestação do conselheiro Raimundo Miquiles e até, se ele me permitir, eu retiro essa multa, eu nem seria 800. Porque eu estou aplicando uma multa aqui já de 12 mil. Pelo conjunto? Pelo conjunto das irregularidades, e ainda esta outra que o conselheiro Miquiles não aplica, que é de 30% sobre a remuneração do gestor. Então, eu retiro do meu voto a multa de R$ 2.192,06. Acho que é demasiado, de fato. Tem razão o conselheiro Miquiles. Se ele concorda em retirar também. Ele propõe substituir por 800. Mas eu mantenho as duas outras multas. Eu quero dizer que me chama a atenção este voto, né? O conselheiro Érico já reprisou diversas vezes e eu não discuto matéria, mas eu entendo dessa forma, né? Que muitas vezes o gestor é punido e é multado e a conta dele não vai à irregularidade porque ele não ingressou nos limites. Entretanto, eu faria assim uma ponderação ao eminente conselheiro Érico, que no resumo que eu tenho, há uma adjetivação por ato praticado com grave inflação à norma legal. Apenas faria esse pedido de redação ao vosso voto. Em que item, excelência? Desculpe. Quando Vossa Excelência quantifica 12 mil no conjunto, Vossa Excelência diz por ato praticado com grave inflação à norma legal. Por atos irregulares, eu creio que... Porque nós estamos dando a regularidade. Mas eu estou lendo aqui no item, pelo menos pode ser que esteja em outro lugar, mas no item que eu... 2.1, multa com base no artigo 308, tarará, referente às restrições dos itens tais. Eu não vi aqui grave. É grave infração, 54.2. É 54.2, é? É. Ah, tá. Então tem que mudar só a fundamentação. Tá bom. Na semana passada ocorreu um fato semelhante, excelência. Doutor Érico, o voto vosso está aprovado com a vossa revisão. Por favor, processo ao doutor Érico, de número 10.120, 2013. Os demais processos de vossa pauta, conselheiro Érico, não mereceram nenhuma observação em contrário, dou por aprovada. Passando a pauta da conselheira Iara, foi o único processo que tinha, conselheira, a solicitação de vista do eminente conselheiro Raimundo Miquiles concedido. Ao finalizarmos, nós temos algum processo mas do conselho não. E do auditor Alípio tem um? Sim, mas não tem nenhuma observação. Perfeito. Só restam dois processos. Um que tem a vista e o outro que não tem. Auditor Mário Filho, recurso de reconsideração de Francisco Canidé, Câmara Municipal Novo Airão, 2013. Destaque a conselheiro Érico e do procurador Rui Marcelo. Senhor presidente, apenas para agilizar a sessão, informo que concordo com o destaque do conselheiro Érico. Ou seja, permanece a multa. Sim, permanece a multa do item 9.2. Presidente, uma questão de ordem. Pois não, senhor procurador. O procurador que oficia junto ao pleno do tribunal é o procurador-geral. Portanto, eu entendo que destaque de outros procuradores não deve ser conhecido. Aceito, mas observamos o destaque Érico Desterro, acolhido pelo procurador Mário, sanado o questionamento.
Então, prevalece o voto Mário Filho, que toma conhecimento e apenas reduz o valor da glosa. Posso dar por aprovado? Vossa Excelência, faça o devido reparo que acolheu do voto revisor Érico Desterro. Eminente auditor Alípio Reiximo Filho, na vossa pauta nenhuma observação, dou por aprovado, encerro a fase de julgamentos, passo à administrativa dessa 12ª. Não constam observações. Excelência. Pois não, conselheiro Érico. Na realidade, eu havia consultado a pauta administrativa e não havia nela, até então, o processo 6.575 de 2013, embora Vossa Excelência tenha distribuído para os gabinetes o voto de Vossa Excelência. Tomei conhecimento do voto, mas não estava na pauta. Qual é o número, conselheiro Érico? 6.575 de 2013. É o primeiro da pauta eletrônica e o sexto aqui no quinto que Vossa Excelência. Exatamente. Perfeito. Só que não estava na pauta eletrônica até então. Vossa Excelência quer vista? Eu vou pedir vista. Perfeito. Porque não, é tempestivo e agradeço. Interessante é que Vossa Excelência tem toda a razão. Me parece aquela história da porta e da boiada. E se me permite ainda, conselheiro, eu não quero atrasar a nossa comemoração, mas eu gostaria de fazer um registro, porque eu verifico também que está na pauta o processo 1744 de 2014, que é uma solicitação de exoneração do servidor Daniel Aquino de Souza, que foi um servidor que pertenceu ao meu gabinete durante anos, foi chefe de gabinete da presidência no ano passado, nos 2 anos passados, e eu quero fazer o registro da sua saída. Ele que passou no concurso para delegado de polícia, sai do tribunal, mas eu gostaria de fazer esse registro porque se trata de pessoa, excelente servidor que a corte perde, só exercia cargo comissionado, ele não era servidor efetivo, mas na minha análise, pelo menos, é um excelente servidor que a corte perde e ganha, evidentemente, os quadros do Poder Executivo Estadual na condição de delegado de polícia. Mas, então, era esse o registro que eu queria fazer. Eu vou mais além, doutor Érico, eu peço que esse registro... Tem o meu apoio, Excelência. A nova repartição pública... Eu lhe agradeço, inclusive, o adendo, que é justo. Em que esse rapaz, inclusive, eu esperava contar com ele. Ele, pelo mérito, passa no concurso público e nos abandona. Mas eu não o faço. Eu os abraço e os recebo, encerrando a sessão, vos convidando para a próxima, no horário regimental. Dia 23, Excelências. Quarta-feira. Está encerrada a sessão. Conselheiro, eu posso fazer uma ponderação? Na quarta-feira, nós vamos ter feriados até segunda, não é? Se nós fizermos a sessão na quarta-feira... Eu já entendi. Por isso que eu fiz a paradinha. 23 ou 24. Talvez fosse interessante fazer na quinta, porque nós teríamos mais tempo para mandar processos e... Eu entendo dessa forma, por isso eu fiz a paradinha. Há alguma objeção? Porque pode ser que algum conselheiro esteja ausente. Conselheiro decano pede que seja na quarta-feira, então eu não me oponho. Então, conforme o decano determinou, estamos a cumprir quarta-feira no horário regimental.